Olá pessoal, eu sou o professor Almir e aqui temos mais um vídeo do estudo sobre falências e recuperações judiciais. Nesse vídeo nós vamos começar a falar um pouquinho do processo de falência, né? Esse processo que durante algum tempo foi visto como uma simples execução conjunta de bens, e que passou por várias transformações desde o momento da sua criação. Bom, nós temos que entender basicamente que, uma vez decretada a falência do devedor, todas as suas relações jurídicas são reunidas em um único processo, um feito judicial, que é o feito da falência, né? E esse processo, ao contrário do que as pessoas acreditam, a função dele, ou o objetivo principal dele, não é necessariamente dilapidar todo o patrimônio da empresa para satisfazer o interesse dos credores. A satisfação dos interesses dos credores está lá no processo de execução. Na falência, pelo menos de acordo com a ideologia atual, né, da nossa Lei 11.101, a ideia é que nós possamos preservar a função social da empresa através do processo de falência, transferindo aquilo que for possível do estabelecimento empresarial para uma outra pessoa continuar aquela atividade econômica. Então, no processo de falência, nós não temos por fim extinguir a atividade econômica, mas sim extinguir a personalidade jurídica daquele devedor que não consegue mais continuar explorando aquela atividade econômica. Tá? Em todas as ações, né, que a pessoa jurídica estiver litigando, é obrigatória a participação do administrador judicial, depois de decretada a falência, né? Ele tem que ser intimado para representar a massa falida, inclusive sob pena de nulidade dos processos que estejam em curso. Tá? Então, a falência, como nós vimos, né, lá no próprio artigo 75 da lei, fala que, uma vez que ela foi decretada, o devedor vai ser afastado de todas as suas oportunidades, de todas as suas atividades, me desculpem, né, visando preservar a utilização produtiva ainda dos bens, tá? Esse juízo da falência, ele vai ser chamado de juízo universal e ele é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido. E aqui é importante, hein? Tem algumas exceçõezinhas. As causas trabalhistas, as causas fiscais continuam sendo regulamentadas pelos juízes especializados, né? E aquelas ações que já estavam em curso contra o falido vão continuar nos juízos originários, mas agora com representação do administrador judicial. Bom, então, dito isso, né, temos que entender em que hipóteses que pode ser decretada a falência. A falência pode ser pedida, de acordo com o artigo 94, em três hipóteses distintas. A primeira é uma situação em que o devedor não pagou um título vencido, tá, e ainda exigível, cuja soma dos valores, né, ou cujo valor ultrapasse pelo menos 40 salários mínimos. Então, de acordo com o inciso 1º do artigo 94, nós temos que os credores que tiverem títulos executivos vencidos, que individualmente ou soma de dois ou mais títulos protestados ultrapassem 40 salários, é possível pedir a falência nesse sentido. Depois, uma segunda hipótese, a mudança de um processo de execução. Então, o credor já ingressou com o processo de execução por qualquer valor, importante isso, hein? Por qualquer valor, não pagou, não depositou, não nomeou bens a penhora suficiente dentro do prazo legal, né, do processo de execução. Aí, o credor do processo de execução vai pedir a suspensão, a extinção do processo de execução, vai pegar uma certidão do juiz da execução e vai dar início ao processo de falência, ou então a falência também pode ser requerida por atos que são chamados atos de falência ou atos fraudulentos que o devedor pratica e que muitas vezes o interessado não é necessariamente um credor com um título já vencido ou com uma execução já em curso, mas ele verifica que o devedor está praticando alguns atos que vão levar ao encerramento da atividade econômica, a prejuízo de credores, então ele já inicia rapidamente o pedido de falência. Que atos são esses? A liquidação precipitada de ativos, né? Quando o credor lança mão de meios ruinosos, fraudulentos, realizando pagamentos, vende os ativos da empresa de forma precipitada, realizando negócios simulados para prejudicar o direito dos credores, transferindo o estabelecimento empresarial para terceiros sem o consentimento dos credores, simulando transferência do estabelecimento para terceiros, dando ou reforçando garantias que foram contraídas sem garantia, né, não deixando o patrimônio desonerado, ausentando sem deixar representante habilitado para os negócios e não cumprindo eventual plano de recuperação judicial, que aí se dá por convolução, né, que nós já vimos anteriormente nas aulas anteriores.
Bom, quem pode pedir a falência? O próprio devedor pode pedir a sua própria falência, é chamado de autofalência. O cônjuge sobrevivente ou os herdeiros daquele devedor que já faleceu, ou qualquer credor, né? Lembrando que esses credores, para pedir a falência, eles têm que comprovar a sua situação de regularidade perante a junta comercial. A petição inicial do processo de falência, ela não dá início ao processo coletivo inicial. Tá? Inicialmente, nós temos uma primeira fase, que é uma fase chamada ordinatória da falência, em que há uma discussão entre apenas aquele que pediu a falência e aquele que está tendo a falência requerida. Tá? Essa primeira parte, a gente tem somente uma petição inicial simples, trazendo um título, né, que, se for um título executivo, um título protestado, se for um caso do processo de execução, a certidão do juiz da execução, ou informando os atos que podem ser considerados atos falimentares. Tá? É, Ainda é possível que qualquer cotista ou acionista do devedor também peça a falência, né, do devedor para considerando os direitos dos sócios, né, para ele ter preservado seu direito de sócio. Bom, uma vez recebida a petição inicial, o juiz vai mandar citar o réu para contestar a falência em 10 dias. Não necessariamente para contestar, desculpa, mas para apresentar defesa, né, no prazo de 10 dias. Nesse prazo de 10 dias, ele pode optar por três situações diferentes. Primeiro, ele pode elidir a falência, que significa depositar em dinheiro, né, o valor que está sendo requerido, tá? E aí é pouco provável que o juiz decrete a falência nessa hipótese. Depois, o devedor também pode apresentar contestação, né, alegando, né, que o título está prescrito, que não está numa condição de insolvência e assim por diante. Tá? Ou então ele pode pedir recuperação judicial suspensiva. Importante, pessoal, não se trata de convolução. Muito cuidado, hein? Quando o devedor pede a recuperação judicial, ele tem que comprovar que ele tem o direito dessa recuperação, o processo de falência é suspenso e aí dá-se seguimento a um processo de recuperação. Importante lembrarmos que não pode ser decretada a falência de uma sociedade anônima que já passou por um procedimento de liquidação extrajudicial, né, regulamentado pela Lei 6.404, tá? E também não é possível decretar falência de um espólio, né, de uma pessoa que morreu já há pelo menos mais de um ano. Tá? Então, se a abertura da sucessão já ultrapassou um ano, também não é mais permitido a decretação da falência daquele espólio. Ah, Ainda, como contestação, o devedor pode apresentar informações de falsidade do título, prescrição, nulidade de obrigação, pagamento de dívida, né, vício em protesto, tá? Ou então a cessação das atividades empresariais há mais de 2 anos do pedido de falência. Então, se o devedor comprova que ele já encerrou as suas atividades há mais de 2 anos, o processo também não vai ter prosseguimento. O juiz não vai ficar perdendo tempo, né, com uma massa que não tem patrimônio suficiente para saldar as custas processuais, os honorários do administrador e nem satisfazer os interesses dos credores. E é importante lembrarmos também que é possível pedir autofalência. O que é isso? O próprio devedor encaminha a um juiz, né, uma petição feita por ele, informando que ele quer que o juiz decrete a sua falência. Ele tem que apresentar as demonstrações contábeis dos seus 3 últimos exercícios, a relação nominal de todos os seus credores, a relação de todos os bens e direitos que compõem o seu ativo, a prova da sua condição de empresário, né, e a regularidade, importante, ele não pode estar irregular perante a junta comercial, os seus livros comerciais, de uma forma geral, relação de todos os seus administradores nos últimos 5 anos. E assim, uma vez o juiz decretando a autofalência, né, que basicamente seria um pedido sem uma pretensão resistida, né, o devedor simplesmente apresenta lá, o processo, depois de decretada a falência, segue o rito normal, com nomeação de administrador judicial, como nós vamos ver. Né? E, falando sobre a sentença, né, uma vez que o juiz recebeu a inicial, o devedor apresentou a contestação, depois o processo passa, né, por um processo de verificação de provas, né, basicamente são provas documentais que são analisadas pelo juiz. Nós não temos audiência de conciliação no processo de falência, não existe essa previsão na Lei 11.101. E uma vez o juiz verificado a insolvência do devedor, ele pode proferir a sentença. Ou não verificada essa insolvência, ele vai também proferir uma sentença. A sentença que decreta a falência, que julga procedente o pedido falimentar, é chamada sentença homologatória. Tá? Homologatória não, desculpa, sentença declaratória de falência. Tá? E a sentença que nega, ela é chamada de sentença denegatória do pedido de falência. Importante,
A sentença que decreta a falência, ela é recorrida através de agravo de instrumento, porque ela vai ter uma natureza jurídica próxima à de um despacho interlocutório. Já a sentença que indefere o pedido de falência, o recurso dela é apelação, tá? Ok? E com isso nós encerramos essa aula de número 10 aqui, e na próxima aula nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre essa sentença falimentar. Tudo bem? Um grande abraço e ótimos estudos para todos.